Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do ciclo Vultos da Cultura Lusófona, no âmbito da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania. Neste caso, quanto a este ciclo, em parceria com a revista Nova Águia, uma revista de cultura lusófona, o MIL, o Comitê Internacional Lusófono, e o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Este ciclo insere-se no grupo de trabalho PASC Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, e vamos também conduzir esta sessão, uma vez mais. É já a 33ª sessão deste ciclo, e como o nome diz, como o nome indicia, nós procuramos precisamente isso, evocar, revisitar figuras da cultura lusófona, ou seja, figuras da cultura de língua portuguesa, não apenas vultos portugueses, porque precisamente temos neste grupo de trabalho esse horizonte da lusofonia, esse horizonte maior do mundo de língua portuguesa. E daí que, ao longo destas 33 sessões, tenhamos já abordado figuras da África lusófona, dos vários países de língua oficial portuguesa em África, também do Oriente, em Macau, em Goa, também aqui na Galiza. Aliás, estamos a finalizar um colóquio luso-galaico, mais um colóquio luso-galaico sobre a saudade, e já também tivemos aqui várias figuras galegas em destaque neste ciclo, e naturalmente também figuras do Brasil. Hoje vamos falar sobre uma figura que é transatlântica, que é a luso-brasileira. Vamos falar sobre Eudoro de Souza, que, tendo nascido em Portugal, depois se radicou no Brasil, e no Brasil, enfim, veio a desenvolver uma obra que é muito relevante, mas infelizmente ainda muito pouco conhecida, quer no Brasil, quer também em Portugal. Como sempre, temos especialistas, enfim, pessoas qualificadas, credenciadas, que nos vêm falar sobre estes autores. É uma vez mais hoje o caso. Temos connosco o Bruno Borges, um investigador brasileiro, que será agora apresentado pelo Samuel Dimas, que, como disse, irá conduzir comigo esta sessão. Samuel? Então, muito boa noite. Uma palavra de particular apreço ao Bruno e de agradecimento por se ter disponibilizado a participar neste encontro e enriquecer estes nossos fóruns. O Bruno Borges é professor de Língua e Literatura em Brasília, está a fazer o doutoramento em Metafísica precisamente pela Universidade de Brasília. E o seu trabalho de investigação centra-se precisamente em Eudoro de Souza e nos estudos clássicos brasileiros, nomeadamente a partir da biblioteca de Eudoro, hum, que está, presumo eu, que na Universidade de Brasília, não é, Bruno? Em farrapos e talvez um quinto da originária, mas está. Muito bem. Hum, o Bruno já fez o trabalho de mestrado precisamente em Odor de Souza e também uma investigação que se centrou na- nos diversos dispersos, nos diversos fragmentos do pensamento deste autor. Julgo que em 2015 e dedica-se também aos estudos clássicos no Brasil, nomeadamente no seu desmonte por parte da ditadura de pós-1964. Então, Bruno, tem a palavra. Bom, boa noite, vocês me ouvem bem, espero.
Sim, sim, muito bem. Ótimo. Olha, para mim é uma honra estar aqui com colegas, né, amores, parentes, amigos, conhecê-lo, professor Samuel, e eu queria abrir pedindo a licença ao nosso mais velho aqui, que é o professor Joaquim Domingues, que foi o primeiro interlocutor que me deu assunto e que me ensinou. Então, encontrá-lo 20 anos depois, eu acho, quase 20 anos depois, é muita alegria para mim. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, esse convite meio fisgado aí da gente poder conversar. Eu acho que eu posso fazer uma fala curta para a gente poder conversar. Eu quero saber também o que vocês têm pensado sobre o Eudório, descoberto. Então, eu vou fazer uma fala bem curta que diz, ao mesmo tempo, quem eu sou, para, né, pessoas como o Cid, por exemplo, que talvez não tenham ouvido falar do que eu tenho pensado, e algumas coisas que eu tenho pensado desde 2007 para cá. Então, meu nome é Bruno, eu comecei nessa pesquisa num evento muito interessante, e sobre ele eu falei quando estive aí, na ocasião do centenário do Eudoro, lá no Rossio. Naquele momento, há 3 anos, a gente tinha passado aqui pelo que hoje é reconhecido como a maior devassa do ensino superior brasileiro, documentada. Trata-se do maior bibliocídio que as universidades brasileiras já protagonizaram, com dados e uma situação que remonta a estados de exceção, guerra ou coisa que o valha. Então, naquele susto de ter trabalhado nessa biblioteca e numa coisa, num vínculo, num afeto bem borgiano, né? Mas de não ter nessa biblioteca um paraíso, mas um inferno, se fez um trabalho de resgate, primeiramente material desse legado do Eudoro. Eu não conhecia o Eudoro de Souza. Eu era um ajudante de guarda-livros. Um Bernardo Soares do Terceiro Mundo vivendo uma situação dentro da biblioteca estarrecedora, né? Claro que eu consegui, depois de longo processo judicial, e sempre com apoio da família, acesso a 1.221 livros que se tornaram para mim um corpus de pesquisa imposto a mim pela universidade. E dentro desse volume, eu tinha algumas dezenas, talvez uma centena de livros que pertenceram a Eudoro e que eram repletos de anotações e todos os traços, vestígios que a leitura deixa. Eu começo, então, a organizar isso e apresento aí em 2011 um rasgo geral, um panorama geral do que estava acontecendo, né? E percebo na suspeita, na época eu era muito leitor do Ginsburg, eu tinha um indício que a biblioteca era um ponto de influxo, a biblioteca é um diferencial, a biblioteca diz algo que na obra não está posta. Claro que eu tinha lido isso em Crítica Genética, essa filha promíscua e mal entendida da teoria literária, mas eu sabia que havia uma obra do Eudoro que não estava estampada em páginas publicadas. E aí isso é mais fácil de se ver em Brasília, onde se tem o acesso aos discípulos, ao legado, à lição oral. Então, eu comecei a fazer um trabalho sobre a biblioteca do Eudoro. E isso dispus alguns manuscritos, notas. Eudoro era muito fértil em notas, em anotações. Na minha dissertação, o que eu faço é tentar contar, claro, um pouco da denúncia desse bibliocídio, ou seja, de um desmonte por 24 centavos quilo da mais importante e histórica biblioteca de estudos clássicos da América Latina. A Biblioteca do Eudoro de Souza era uma lenda para os helenistas da América Latina, dos anos 60, 50 em diante. Ele já sai de Portugal, Álvaro Ribeiro lamenta a ida de Eudoro de Souza para a Alemanha, porque agora ele ficou sem algumas coisas atualizadas, algumas coisas que só o Eudoro tinha. Então, o Eudoro ele se torna esse homem-livro, né? Que é o termo que o Homero Pires usa para Rui Barbosa, quando descreve a Rui Barbosa e sua biblioteca, o Homem-Livro, né? Ele comenta a biblioteca, é interessante esse livro sobre esse perfil do bibliófilo, do colecionador. Então, o meu trabalho foi muito simplório, apesar de volumoso, tinha muita documentação, tinha muita foto, tinha muito manuscrito, mas era uma simples história do livro e da Biblioteca do Eudoro e os seus desmontes, porque o que apareceu para mim, e eu tentei fazer isso também em 2018. O livro é bem mais antigo do que 2021, mas a biblioteca da UNB só quis publicá-lo quando o crime de lesa pátria do bibliocídio prescreveu. Mas a gente se percebeu ali que a biblioteca do Eudoro de Souza
e o centro que o Eudório de Souza organizou aqui, junto com o centro que Agostinho da Silva organizou, ou seja, eram 2 centros capitaneados por esses 2 sujeitos. Inclusive, Agostinho da Silva foi o primeiro chefe-diretor do Centro de Estudos Clássicos. Eles não podiam ser entendidos de forma diferente, e eles se tornaram alvo durante o golpe. Então, o caminho, professor Joaquim, isso eu revisei nos nossos e-mails, o caminho era pelos livros e pela biblioteca, ou seja, era preciso fazer uma tabulação de que livros eram esses, e como é que foi possível que uma biblioteca dessa natureza primeiro encostasse? E, nesse sentido, trata-se de um trabalho, a gente tem chamado aqui de epistemologia de Exu, né? É uma história de um encosto. Como é que se dá o encosto de uma biblioteca? Né? Se a gente pudesse filmar a traça comendo o livro ao vivo, a morte do livro ao vivo, como é que uma biblioteca dessa natureza encosta? Certamente, claro, que quando eu tinha 20 anos, o dolo talvez fosse interpretado por mim como algo exclusivo dos universitários e dos bibliotecários. Mas uma biblioteca dessa natureza encosta num depósito, num subsolo, num porão, por meio de vários agentes, por meio de vários algozes, inclusive devido à crise da área. Então, se essa área foi sabotada, se essa área foi perseguida, se essa área foi desmontada no campo do que a gente chama aqui na universidade de Instituto de Ciências Humanas, o ICC, Instituto de Ciências, como é que é? Instituto de Ciências Humanas, né? Instituto de Ciências Centrais, Instituto Central de Ciências, que é um prédio que simboliza na sua arquitetura do Niemeyer, Rest in Power, o projeto de unidade. Né? Então, o que o Eudório fez aqui no plano orientador, que foi o diferencial em toda a história do ensino superior brasileiro? Criou um espaço de pesquisa que não era um instituto e não era uma faculdade. Essa foi uma descoberta que não foi pequena lá em 2007, 2011, 2013, 2015. Se falava pouco do Centro de Estudos Clássicos. Com o advento da documentação, tanto da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, quanto os documentos da Comissão da Verdade, ou seja, de como houve um desmonte intelectual, uma perseguição, como é que está registrado nos boletins de ocorrência e nos inquéritos policiais militares a sanha persecutória da autocracia, da direita, da extrema-direita, aí vem à tona como o professor João Ferreira estava correto. O professor João Ferreira estava correto ao dizer o que sempre disse: os centros se tornaram um alvo para a ditadura. Porque, por vários motivos que a gente pode conversar mais à frente, aquilo representava um modelo darcy-ribeiriano, e ele precisava ser extinto, e a vaidade de cátedras, ou seja, de grandes nomes, de grandes donos de cátedras, não permitia que um espaço como o Centro de Estudos Clássicos, mesmo chefiado por Eudório de Souza, ele era o chefe, e essa é a palavra, está nas cartas e tudo mais, ele era um coletivo. Então, é a primeira pesquisa, meus colegas, que abre a linhagem do Eudório de Souza. Qual é a linhagem do Eudório de Souza? Então, dos anos 40, já nos anos 40, e vocês sabem disso melhor do que eu, mas dos anos 50 em diante para cá, é um sem número de pessoas influenciadas por Eudório de Souza em vários influxos, no influxo heideggeriano, no influxo nietzschiano, no influxo de criação de áreas. Então, o Emanuel Araújo é um dos primeiros egiptólogos da história desse país, que foi discípulo de Eudório de Souza, perseguido, guerrilheiro, defendeu a democracia com unhas e dentes aqui, e fugiu daqui delatado por gente nossa para o Rio de Janeiro quando era do Partido Comunista, e isso era ilegal. E aí eu fui perceber, André, que vários nomes de intelectuais que circularam Eudório de Souza estiveram durante o momento dos anos de chumbo no Brasil, sobretudo até o ato institucional número 5, defendendo a democracia. Começa, então, um trabalho que eu venho tentando fazer ultimamente, que é de perceber o Eudório como um personagem único na história dos estudos clássicos brasileiros. Apesar de uma hegemonia que foi conquistada por um francês, acho que Henri Jean Breton, salvo engano, e ele, né, com influência, claro, francófona, desenvolve um campo de estudos clássicos em sua generalidade, ou seja, com arqueologia, com história, com filologia, um centro, né, e não disciplinas de letras integradas ao Instituto de Letras, língua grega, latina.
Você percebe que o Eudoro ele consegue o que eu tenho chamado agora de transposição, não dos mistérios, mas dos estudos clássicos, a germânica, né? Só que nós podemos imaginar que havia um ranço teutofóbico. Ninguém queria nada, professor Joaquim, com a Alemanha depois da Segunda Guerra aqui. Apesar do Brasil, inclusive, ter apoiado o Hitler inicialmente, as universidades se organizam de forma a preterir. Isso aconteceu na USP, isso aconteceu em Santa Catarina, isso aconteceu em Brasília. Então, há uma influência, e aí acho que tem mais gente para falar sobre isso, né? Sobre a influência do pós-estruturalismo, dos franceses, Foucault, Deleuze. Eu acho que a Universidade dos anos 60 para cá, eu estava lendo até um texto recentemente, de que o Nietzsche precisou de ser amenizado de suas questões políticas para entrar na universidade. Eu acho que, em certa maneira, os franceses conseguiram fazer isso com Heidegger e jogar o heideggerianismo lá em cima. Mas é muito interessante perceber, então, que essa linhagem não estava posta, ou era contada com pequenos nomes, com poucos nomes. Houve um apagamento do Eudório de Souza, por quê? O que os dados parecem apontar. O Eudório de Souza teve um vínculo com a resistência ao golpe militar no Brasil devido à atuação de seus filhos na luta armada, nas organizações militantes subversivas, e ele era uma pessoa fichada pela polícia nessa condição. Então, vejam a condição do Eudório de Souza. Inclusive, tem uma amiga que é próxima da família que dizia, não devia ser fácil ser filho do Eudório de Souza, né? Eu conheci os 3 filhos do Eudório de Souza, e os 3 estavam na luta armada, mexendo com molotov, e seus nomes estavam todos fichados pelo regime militar, como os dados agora aparecem. Some-se a isso que Emanuel Araújo era do Partido Comunista e estava fugindo nesse momento. A gente está falando aí de um período de 1964 a quando dá-se start, né, ao AI-5, acho que é em novembro, o AI-5, 68, 69. Então a gente vai ter o Emanuel Araújo fugindo porque era do Partido Comunista. O Fernando Bastos, o Hermenegildo Bastos, que inclusive morreu marxista, e o Rafael Bastos, que ainda dá aula, estuda o Touro lá em Santa Catarina, fichados como subversivos comunistas, e os documentos são claros. Integram o Centro de Estudos Clássicos. São alunos eu achei até isso, e é um absurdo, nós sabemos, são alunos do célebre comunista Eudório de Souza. Ora, veja bem, eu vou continuar. Antônio Telmo, que, salvo engano, me corrijam, também não era marxista. Esquerdizada, aviada pela ditadura, porque precisava ser a experiência de um estudos clássicos, com gente pobre, gente Bruno, nós estamos agora com uma dificuldade em ouvir-te. Aliás, a imagem parou, esperemos recuperar. Enfim, perdemos-te um Agora, pouco. me ouve bem? Como estavas a falar do António Telmo, claramente não era uma pessoa de cariz marxista. Depois, a partir daí, a tua imagem parou e também o som. Aliás, caíste, só um momento, estamos agora aqui no interregno. Muito bem, estamos a recuperar, Voltamos? Bruno. Voltamos? Então, exatamente. Portanto, estavas a falar do António Telmo, que também não era. Pronto, o Antônio Telmo, eu vou fechar com o Antônio Telmo para poder a gente ter um outro ponto de contato aqui. Eu já estou falando há 13 minutos, não quero tardar. Me ouvem bem? Agora sim. Perfeitamente. Então, assim, há uma linhagem que não foi contada. E dizer sobre essa linhagem, e, por exemplo, no campo de formação de um campo de estudos, Eudório foi protagonista na formação de um campo de estudos, e o seu grupo era heterogêneo, refletia os anseios do Brasil e do modernismo de Brasília e de todas as questões críticas, inclusive, que podemos ter, né? Conversei várias vezes com o professor Joaquim sobre esse Brasil que se olha para o centro e não para o litoral e não para a praia, no sentido de ir para o mundo, né? Um país que se volta a si mesmo tem seu bônus e tem seu ônus. Né? Ao jogar uma capital lá no centro do país, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, mas o Eudório se apegou a isso como um horizonte de construção de um campo de estudos clássicos, que depois é isolado
e ele vira um professor de grego. Vira um professor de grego. E vira um professor de grego numa situação muito, muito complicada, porque ele abrigava dentro da sua casa ninguém menos que Ernestino Guimarães, uma grande liderança que foi assassinada pela ditadura. Liderança que era amiga dos próprios filhos de Eudoro e que procurava, no centro que o Eudoro dirigia, interlocuções para entender o Brasil, para entender a política brasileira e superar a situação de repressão, mas, sobretudo, criar uma egiptologia como o Manuel Araújo criou, discutir o touro, a tauromaquia lá em Santa Catarina, como o Rafael Bastos fez, como o Hermenegildo fez na crítica literária, como o José Jorge de Carvalho fez, como o Nelson Inocêncio fez. Então, assim, dos anos 60 até os anos 80, são dezenas e dezenas de intelectuais que têm o Eudoro e a biblioteca como referência, como escola. Então, é extremamente contraditório que essa importância seja não é contraditório, ele diria complementar, né? Tamanha importância com tamanho silêncio em relação ao significado do seu legado. Para passar a palavra para vocês, eu queria dizer que recentemente a gente publicou, eu e Pedro, um texto que chama-se Teorética Cabocla da Filologia Clássica. Esse texto estava publicado no Agostinho da Silva, e era inédito aqui em edição brasileira, e ele fala exatamente desse momento em que estamos discutindo. Então, o Agostinho da Silva está na Bahia, já aconteceu o golpe militar, e a questão que o Agostinho faz num diálogo em que ele, inclusive, tem Eudoro na praia, eles estão na praia de Itapuã, lá em Salvador, e aí está o Mateus Maria Guadalupe, está o Agostinho, está o Eudoro, e a grande discussão é o que vamos fazer com os estudos clássicos? Copiar Heidelberg? É isso que vamos fazer? Podemos. Tem uma hora, não sei se é o Mateus ou o Eudoro, fala, não, mas as pessoas não são capazes de fazer isso aqui. São. O intelectual brasileiro, Agostinho responde, ou é o Mateus, tem que reler esse texto. O intelectual brasileiro, ele é capaz de fazer filologia da melhor, mas nós queremos fazer filologia como se faz em Heidelberg. Lembro também, outra vez, de conversar com o mestre Joaquim Domingues, onde a gente discutia isso. Então, assim, que intelectual é esse que, às vésperas de uma guerra, com todas as questões que o nazismo trazia, prefere o outro, prefere a cultura do outro, prefere se deslocar, inclusive, do seu grupo, ser um vulto de outra fonia, ser um vulto de outra fonia, a ponto de ter sido perguntado sobre Teixeira de Pascoais e, quando pôde, disse: não sinto e nem me pesa. Então, aqui em Brasília, eu percebo que a Biblioteca Deodoro de Souza e o seu desmonte tem a mão da ditadura. E os documentos apontam que o Eudoro não foi só vítima, mas foi agente da ditadura brasileira. Como Juno e suas duas faces, Eudoro queria o seu trabalho, Eudoro queria o seu projeto, fosse que regime estivesse acontecendo. Nazista, salazarista, integralista lá em São Paulo, ou progressista com o antropólogo Darcy Ribeiro. Essa é uma história que se contou tradicionalmente como se ele tivesse se posicionado de maneira um tanto apolítica, ou tendo a política como uma coisa secundária. Os documentos que estão vindo, e cito as fontes, da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, do Arquivo da Comissão da Verdade, mostram que o Eudoro, junto com Plínio Salgado, junto com Miguel Reale, eram responsáveis por decidir quem dava aula na universidade. Eudoro foi uma pessoa, por exemplo, que durante um golpe militar se negou a dar aula. Então, quem podia, durante um golpe militar, não dar aula numa universidade acusada de corrupção, quem podia, depois do golpe militar, não dar aulas e ficar na biblioteca estudando? E depois ascender a títulos na universidade com as concessões militares da ditadura. E depois ter seus livros, como eu estou descobrindo agora, tanto para Dionísio em Creta, lá nas duas cidades, quanto nos livros da edição brasileira, fomentados pela ditadura, ou seja, a ditadura calou o Eudoro. Veja que é mais complexo do que ele era uma pessoa de direita e era apoiado por pessoas de direita. Ele também precisava ser silenciado por tudo aquilo que trouxe ao seu redor, pelos filhos que tinha, e pela potência que tinham os estudos clássicos quando eram tocados pelo seu trabalho, e pelo risco que isso representava, tanto que se tornaram alvo. E ele se negou a dar aula de grego. Ele falou: eu não vou dar aulas.
Desse jeito eu não vou dar aula. Eudoro demora a voltar a dar aulas e se torna uma pessoa mais ou menos importante a partir da intervenção do João Ferreira, que depois se torna chefe do departamento e traz o Eudoro de volta, quando o Eudoro já era, por documentos que eu estou aqui, posso né, ser mais preciso em citá-los, que mostram como ele também teve que se ostracizar. Né? Chega a minha informação de que tanto o filho tanto a filha quanto o neto, em alguma ocasião, correram para queimar documentos, porque essa pessoa que também vive a pecha de nazista, pelo menos naquele momento dos anos 30, e nós sabemos, nós lemos as cartas, alguns de nós, teve que responder a inquérito policial militar como marxista e tinha sua correspondência aberta. Então, imaginem a situação torturante do Eudoro de Souza. Recentemente, eu tive acesso a uma pessoa que foi próxima dele nos anos 80, já em 87, 88, 86, 87, e ele era o quê? Nos anos 80, ele bebia e ia para a porta da reitoria, desbravejar contra os gestores e amargurado vivendo esse sofrimento que foi ter tido sua biblioteca desmembrada, ter tido seus filhos perseguidos, ter tido seus alunos perseguidos e mortos, e ter se tornado né, uma pedra no sapato, um elefante na sala, né, como dizem aqui, um bode na sala. Um bode é bem a cara da primeira edição da Guimarães, né? O presente foi o bode, né? Do Dionísio, né? O presente ele se tornou esse incômodo dentro da Universidade de Brasília. E eu acho bom, queria começar por aí e precisar algumas coisas na medida do como isso tenha chegado até vocês. Eu acho que 20 minutos é suficiente. Obrigado demais. Obrigado, Bruno. Está aberta a sessão para comentários, questões. Muito bem, então eu poderia talvez começar. Gratos, Bruno, reitero estes agradecimentos, foi uma intervenção muito estimulante. Eu, entretanto, está a entrar mais gente. Eu acho que a tua descrição, até do percurso mais biográfico, também com envolvimento político ou ideológico, enfim, veio confirmar aquilo enfim, que eu já intuía, que eu já sabia. Ou seja, e tu salientaste bem o paradoxo, não é? O Ador de Souza foi alguém, enfim, isto não envolve nenhuma crítica. Hoje é muito fácil dizer que, enfim, alguém que tinha tido simpatias germanófilas nos anos 30 está no inferno sem remissão. Mas, enfim, quem somos nós para dizer o que é que cada um de nós seria ou faria se vivesse nessa época? Eu não gosto desses juízos fáceis. Enfim, foi o caso do Eudoro de Souza, foi o caso do Delfim Santos, entre outros. E uma vez mais reitero que não há nenhuma crítica, porque estamos a falar, obviamente, de uma pessoa de uma envergadura intelectual ímpar, como foi o Eudoro de Souza. Ou seja, o Eudoro de Souza tinha uma filiação ideológica que, enfim, alguns casos acontecem, mas também não são comuns. Ou seja, ele ser acusado de ser marxista, de facto, é particularmente absurdo, sendo que tu salientaste, e a meu ver de uma forma bastante credível, que ele, enfim, acabou por sofrer desse labéu por arrasto familiar, pelos filhos, e por arrasto dos seus mais próximos no campo académico, dos discípulos, enfim, dos seus alunos. Isso, pronto, isso justifica, ou pelo menos explica, não, ou melhor, não justifica, mas explica alguma coisa do que aconteceu. Eu, aliás, estava-te a ouvir e estava a pensar num caso, aliás, tu também falaste dele, do Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva, nesse aspecto, tem uma filiação diferente, nunca foi germanófilo. Mas no Brasil, curiosamente, como também sabes,
também teve, de alguma forma, foi acusado de ficar em cima do muro, sobretudo nessa época mais conturbada, dos anos 60. Aliás, há uma célebre referência, penso que era uma carta, agora não sei exatamente, mas já li isso, o Jorge Amado chegou a acusar o Agostinho da Silva de ser salazarista, o que é também particularmente paradoxal. Absurdo. Paradoxal, não é? Porque alguém que, enfim, que saiu do país enfim, por incompatibilidade, pelo menos circunstancial com o regime, depois é acusado de ser salazarista. Eu até consigo compreender a lógica do Jorge Amado, alguém que valorizava a história de Portugal, a época medieval, o período dos mal chamados descobrimentos, enfim, isso seria outra discussão. Ou seja, alguém que valorizava profundamente a história de Portugal, como foi o caso de Agostinho da Silva, para uma certa esquerda, não apenas brasileira, isso era visto de uma forma suspeita. Enfim, isso entrou com a minha segunda questão. A pergunta é um pouco mais provocatória, mas aqui estamos entre amigos, acho que podemos falar assim de uma forma mais aberta e franca. A questão dos estudos, portanto, o Eduardo Sousa, para além do seu pensamento mais filosófico, e poderemos chegar até aí, era, pronto, alguém profundamente conhecedor dos estudos clássicos, o helenista, professor de grego, e eu compreendo isto e digo isto sem qualquer. Aliás, tu depois na parte final falaste um pouco disso, não é? O que é que um helenista brasileiro pode e deve fazer, não é? Porque, obviamente, quando estamos a falar de estudos clássicos, do helenismo em particular, estamos a falar da Europa, civilização europeia. Ou seja, isso, obviamente, no Brasil, e não apenas no Brasil, nas Américas, e não apenas nas Américas, em outros continentes, é visto como, não digo com suspeita, mas como algo distante, algo que não é nosso. E até diria que algo que só deve ou só pode ser valorizado numa perspectiva eurocêntrica. Ou seja, e há esse fenómeno de reação, que eu em parte compreendo, uma vez mais eu procuro sempre não julgar, compreender, não julgar, era a máxima do José Marinho, que é um filósofo da minha eleição. Eu consigo compreender isso. Eu, porventura, se fosse brasileiro, pensaria também isso. Pronto, sou português, tive a sorte ou o azar de nascer em Portugal. Enfim, não renego, enfim, obviamente não estou arrependido, como se eu pudesse ter escolhido isso. Tenho muito orgulho em ter nascido em Portugal, mas para mim é natural, e até a minha formação é filosófica, essa valorização dessa raiz grega. Mas eu compreendo perfeitamente que noutros continentes isso seja visto ainda como um vestígio de eurocentrismo e seja visto com alguma reserva, com algum distanciamento. Mas a questão, isto é que é o ponto, mas enfim, mas o mundo, sobretudo na política, é muito contraditório e paradoxal e as coisas muitas vezes não fazem qualquer sentido. Essa suspeita, essa rejeição do eurocentrismo, diríamos assim, ou dessa valorização enfim, da raiz helénica, em geral, como tu sabes melhor do que nós, como brasileiro, é mais promovida pela esquerda do que pela direita, não é? E, portanto, é particularmente contraditório e paradoxal que tenha sido um regime de direita, para todos os efeitos, apesar destas designações esquerda e direita enfim, serem muito porosas, a ter, como tu bem recordaste e denunciaste, ter sido a responsável, o regime responsável pela sabotagem, pela dinamitação de um centro de estudos, que era o Centro de Estudos Clássicos, fundado pelo Eduardo de Sousa. Enfim, para pontapé de saída, são as minhas duas anotações. Eu posso comentar ou posso ouvir mais alguém? Como funciono devagar, eu prefiro fazer um comentário já sobre essa questão. Sim, Se Bruno, claro, posso? avança.
Sim, sim. No primeiro momento, acho que a palavra é muito apropriada, Renato. Arrasto. A gente não usa muito aqui, tem a música clássica arrastão, né? Tem a meia, mas ele foi arrastado. Só que, e se em algum momento, Eudoro, pelas pessoas que conviveu, pelos grupos que estavam ali, inclusive políticos, teve na UNB, e no momento de defesa da universidade, a possibilidade de uma redenção política, no sentido de que, olha, agora eu vou fazer algo diferente da minha vida inteira e vou estar ao lado de um grupo mais à esquerda, digamos assim, para colocar em termos, né, nessa falsa antinomia que eu acho que ele não cabe. Eu acredito que foi um momento, e eu achei um documento inédito, que é ele se demitindo. Que a crítica que se fazia a ele e a Agostinho não se demitiram. Um dia desse eu encontrei, Samuel, alunos antigos da UNB dessa época, né, que hoje já são bem senhores e contam de como foi o desmonte, a derrota, a luta contra a ditadura e tal. E aí, quando eu fui procurá-los para saber coisas do Eudoro e tudo, eles se olhavam, dos senhores velhinhos, o Eudoro, o Eudoro não se demitiu. O bafafá era esse, né? E eu tenho a demissão do Eudoro. Então, em algum momento, nesta universidade, quando quase 300 professores foram degolados, se demitindo, e a universidade foi, segundo as palavras de Carlos Drummond de Andrade, tornada acéfala, o Eudoro também quis sair e se demitiu. E a ditadura lavra isso. Eudoro de Souza, professor, papapá, se demitiu junto com tal, no dia tal. Claro que eu sei disso pela filha e pelo neto, que foi Dona Maria Luísa, mulher do Eudoro, que resolve os problemas dele e sempre precisou de rever. Ela, a gente vai para onde, vai migrar para onde, vai viajar para onde, você vai ficar aqui e a gente vai se virar do jeito que for. Então, a situação, mesmo da vontade do Eudoro, ou da consciência que ele possa ter tido, de que aquela situação não era apoiável, em algum momento o Eudoro se movimentou noutro espectro político. E, mais uma vez, eu não julgo, eu identifico o movimento. Houve um movimento. O professor Joaquim, Renato, me apresentou um livro há muito tempo atrás que muito me influenciou, assim, né, que é aquele do Karl Jaspers sobre a culpabilidade, sobre os graus de culpabilidade, né? Eu acho que é um livro do Jaspers, que era amigo do Eudoro, né? Segundo consta, ele escreveu depois da guerra, 50 e pouco, né? Discutindo os graus de culpabilidade. São graus. Foram vários os movimentos, as pessoas foram levadas, as pessoas foram arrastadas, né, para o nazismo também, como o Eudoro foi arrastado aqui para o marxismo durante o inquérito policial militar. Eu vejo que a história do Eudoro, na sua tentativa de ir para Mendoza, e o seu acolhimento pelo grupo do Reale, depois a sua recelar a amizade com Reale pelas mãos de Plínio Salgado aqui, que era o grande nome do integralismo, mostra que o Eudoro nunca, ao contrário do que se disse em alguma historiografia aqui local, nunca foi muito neutrão, nunca foi muito, não, ele sempre esteve muito alinhado e se readaptando e próximo de pessoas desse espectro, como é o caso de Álvaro Ribeiro, como é o caso de Vicente Ferreira da Silva, como o caso de outros, Milton Vargas, e isso sem discutir a importância desses homens, da história deles e da obra. Quanto à questão da Europa, é interessante, o Renato, isso, né? Porque assim, estudos clássicos hoje vivem a pecha de uma coisa de branco, de uma coisa colonial, Samuel, de uma coisa racista. Então, o que esse grupo tinha e essas pessoas tinham e estudavam que era tão perseguido, que era tão subversivo e que era cheio de marxista? É uma situação interessante, porque o Eudoro já sabe, na Alemanha, que a Europa não é Grécia e que Grécia não é Alemanha, por exemplo. Né? Há uma greicização da Europa. Isso leva o Heidegger a fazer um resgate no alemão moderno do grego que lhe é supostamente ancestral. Isso tudo é discurso, isso tudo é narrativa. A meu ver, isso tudo é alinhamento, né? Em algum momento, os estudos clássicos, depois veio nos anos 80 o Martin Bernal discutir Black Athena. Então, discutir como o que acontece hoje na Palestina talvez nos diga e seja tão ou mais importante do que o que acontece na Hélade, ou o que acontece na Síria, ou o que acontece onde hoje é Pérgamo, ou o que acontece lá para as bandas da Armênia, ali na entrada da Turquia. O Eudoro já tem o aparato com a filologia alemã, que estava sendo instrumentalizada no nazismo, na direita, como fizeram com a obra do Nietzsche. Eudoro já tem os elementos ali
que deseurocentram os estudos clássicos. Aquilo já não era mais sustentável epistemologicamente, mas era imposto politicamente. E o Odoro cedeu a isso, né? O Odoro cedeu a isso, mesmo vendo dados diferentes. Sabe qual é o primeiro tema, Cídio, do Eudoro, no primeiro curso de História Antiga aqui na Universidade Brasileira? O primeiro tema do Eudoro é a Palestina. Então, ele vem para Brasília, ele vem para o Brasil, ele não consegue fundar algo. Não sei se o Agostinho tirou ele, eu acho, Renato, que o Agostinho tirou ele daquele grupo germanófilo ali, do Vicente, da Dora, não sei o que. Vamos criar uma coisa nova, esse pessoal aqui cheirando a Alemanha, vamos criar um curso de filosofia, letras e história lá numa ilha, eles falavam, numa cidadezinha abandonada, numa ilhazinha que ninguém mora, que era Santa Catarina. E aí ele de lá sai, segundo a imprensa, como um casulo de esquerda. Então, onde o Eudoro esteve com o Agostinho, o movimento dele é de esquerda e subversivizado. Isso está claro em alguns movimentos da universidade. Eu vejo com problema, viu, Renato? Quem hoje, nos estudos clássicos, ou na filosofia, ou no campo decolonial, por exemplo, dos estudos negros, maximamente importantes, muito mais do que estudar grego antigo, talvez o Yorubá seja a língua mais importante da Bahia, mas eu acho que, como disse Agostinho da Silva, na CPI de 1968, uma comissão parlamentar para pesquisar e perseguir, processar professores, Agostinho da Silva lá defendendo os centros que iam ser extintos em meses, e o João Ferreira, enquanto isso, defendendo os centros no jornal Correio Brasiliense. Agostinho diz, estudar a Grécia, estudar a cultura antiga, perceber que o Brasil, sendo um país novo, entre aspas, tem nos seus costumes folclóricos, nas suas procissões, tradições e traços distintivos que remontam ao Mediterrâneo. Essa é a importância dos estudos clássicos. É pena que os dados mostrem que o Agostinho defendeu o centro, defendeu os alunos, defendeu a universidade fundada em 62, defendeu, inclusive, como chefe do Centro Brasileiro de Estudos Portugueses. O Eudoro capitulou. Nós sabemos que ele tem motivos, inclusive, íntimos para isso. Mas o Eudoro capitulou. Por isso que eu tenho falado em degola, né, dos estudos clássicos aqui. O Eudoro entrega a cabeça para não ter que delatar aluno, para não ter filho perseguido, e acaba sendo ostracizado. Bruno, eu te conheço, já tinha ouvido a sua história, que me lembra muito. O Justin Gardner criou uma ficção, a mais conhecida, né, a história da filosofia, mas ele tem um outro livrinho que ele inventou uma história sobre Santo Agostinho, que é a especialidade dele, e que eu li lá nos anos 90, no início da graduação. Era uma história muito assim. E depois a gente ficou muito decepcionado, rapidamente descobriu que aquilo era uma mentira. Ele dizia que estava no mercado de livros em Buenos Aires e encontrou uns manuscritos, e aí ele escreve um livrinho ficcional sobre a mulher, a esposa do Agostinho, né? Flória Maria, né? E aí, quando eu encontrei a sua história, procurando sobre Eudoro, eu lembrei um pouco disso, né? Quer dizer, a forma como. Só que a sua não é ficção, né? Ou não sei o que foi, né? Depende. Mas... O professor Joaquim, uma vez eu contar, só uma parte, Cídio. O professor Joaquim, uma vez ele falou para mim: essa sua história é muito cabeluda. Você não tem que fazer tese, você tem que escrever literatura sobre esse negócio, você é coisa Pois de é. cinema. Eu acho que sim, né? Você deve conhecer o Garcia Rosa, um intérprete do Freud lá do Rio de Janeiro, escreve bastante sobre psicanálise, né? Que num dado momento, depois de dedicar a vida toda ao estudo, o ensino de psicanálise lá na Federal, passou a escrever ficção, né? E onde o inspetor, o investigador dele era o Spinoza. Eu esqueci o nome do. Acho que era investigador, né? Era uma espécie de um policial que fazia investigações e que chamava Spinoza, né? Acho que daria legal por aí. Cara, é bastante coisa. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho para um outro compromisso, mas uma coisa do. Primeiro, a dificuldade de achar material do Eudoro. Eu fiz na tese, eu terminei a tese, estou esperando a defesa. Eu utilizei o Agostinho como referência teórica e os amigos do Agostinho, incluindo o Eudoro de Souza, sobretudo a proximidade, a sua leitura da poética de Aristóteles. Eu recorri bastante à interpretação que ele fez nas várias publicações, né? Mas eu não consegui outras obras
em PDF dele, sabe? Assim, eu fiquei muito ressentido com isso, de não conseguir ler tudo que ele tinha. E eu peguei um pequeno vídeo, e aí a minha pergunta a você é sobre isso. Ele propõe, o Eudoro, uma interpretação sobre tudo flui, do Heráclito. E ele propõe que seria tudo vira, e não tudo flui. E eu fiquei, assim, isso me despertou assim, uma vontade profunda de entender o que mais ele diz sobre esse termo. Porque mudaria muita coisa essa ideia de que tudo vira e não que tudo flui. Haveria aí algum tipo de permanência, não sei como que ele arrumou essa reflexão disso. Se você souber agora, mas em outro momento, se tiver fontes e puder me fornecer, eu agradeceria muito. Obrigado pela atenção. Ótimo, Cídio, que legal você falar disso. Olha só, eu tenho aqui em minhas mãos um documento que são duas versões datiloscritas e anotadas da tradução do Heráclito, do Eudório de Souza, que a Universidade de Brasília jogou fora e ia ser picado por 24 centavos quilo. Isso está tudo anotado com Eudoro, com uma marginalia interessante, tudo. E uma das palavras que está lá é tropos, tropai, tropé. E no vídeo que você deve ter visto, que é do Sufiati e do Gontijo, um vídeo dele em casa, lendo. Você viu ele Isso. inteiro ou você viu só um corte? Eu vi um corte, não encontrei nenhum outro Eu vou te pedaço. repassar. Esse vídeo é de dois alunos. Essa é uma história interessante. Se vocês gostam de histórias, eu gosto de contá-las. Quando cheguei na pesquisa, tinham duas pessoas que tinham um vídeo do Eudoro, que eu sabia que tinha um vídeo do Eudoro. Uma pessoa me deu essa informação. Tem duas pessoas que entrevistaram o Eudoro há não sei quantos anos, mas guardaram esse vídeo e nunca mostraram para ninguém. Eles não compartilham, não sei o quê. E eu me aproximei desse pessoal, comecei a fumar, a beber e passar a noite com eles. E eles acabaram fazendo algo que eu não participei, mas que fizeram um filme lá do jeito deles, é um filme grande. E é o Eudoro falando de várias coisas, mas sobretudo Heráclito. Eles eram metidos a marxistas ou estudantes, enfim, e tentaram forçar, Samuel, isso é 86 já, ele está ainda de andador e tal, e aí eles tentam forçar uma interpretação de dialética, de Heráclito e dialética, e ele fala, olha, tem nada a ver isso aqui, vocês não leram Heráclito e tal, e é uma conversa longa que eles acabaram prensando no outro vídeo, foram com o dinheiro do FAC, que é um fundo de fomento aqui para a Grécia, e fizeram, né, uma leitura contemporânea aí disso. Ele fala uma coisa interessante, Cid, ele olha para a câmera e fala assim, vocês têm uma palavra aqui que é virar. Engraçado é que você é brasileiro, você ouve o vira, né? O vira-vira aqui, vocês têm uma palavra muito boa que uma coisa vira outra. E eu traduzi porque não achei no português lá, né? E ele diz, eu acho que é no Filosofia Grega, mas tem outros pedaços do Dionísio em Creta, que, né, a raiz do problema é Aristóteles, né? E o Aristóteles interpreta o Heráclito e na sua tradução sai tudo flui, planta rei. Inclusive no vídeo, Cídio, ele olha para o menino, eu não sei se é para o Gontijo ou para o Sofiati, e fala, Aristóteles isto nunca disse. Nunca disse isso. Ele repete umas 2, 3 vezes. Isso nunca saiu da boca de Aristóteles. Então, eu é que devolvo a pergunta para você, inclusive para os mais velhos. No que toca à poética, que eu também tenho parte do comentário datiloscrito anotado que foi jogado no lixo, nós vamos editar isso. Eu acho que é importante você saber que nós estamos reorganizando os direitos autorais do Eudório de Souza, com todas as editoras, vamos procurá-las uma a uma e refazer esse material na intenção de produzir uma edição brasileira de Eudório de Souza. É um absurdo o que acontece. A gente também não pode, né, Renato, acusar uma tradição de esquecimento e, de repente, nós no Brasil paramos de publicar o Eudório de Souza. Recentemente, depois da devassa, depois das descobertas, depois dessa metodologia, inclusive, de se achar em baús coisas abandonadas, perdidas em porões, e eu faço questão de citar a fonte quando eu acho esse tipo de coisa, começou-se a achar algumas coisas. Mas tem um monte de coisa perdida. O Dionísio em Creta precisa ser republicado. O Dionísio em Creta da Duas Cidades é R$ 300. O da Imprensa Nacional Casa da Moeda mal aparece no mercado brasileiro. A tradução das bacantes é tão importante que o Ordep acabou de traduzir as bacantes, acho que o Brunhar acabou de traduzir as bacantes, e o Trajano tem uma bacante também que é super consagrada. Por que não? Quem fez isso foi, inclusive chama Bruno Borges, foi um editor da Edra, agora em São Paulo, 2000 e pouco, é um dos únicos. Tem um ou outro trabalho de Brasília. O Eudório tem uma obra enorme, o Eudório tem uma obra inédita.
Não se conhece as traduções de Novales do Eudoro. O primeiro trabalho do Eudoro, salvo engano, foi Novales. É importante que isso venha à tona. Então, eu não sou a favor desse copyleft desvairado, né? Os filhos do Eudoro, eles tinham muita dificuldade de lidar com isso, era um porra louca demais. Fui amigo dos três e não estou falando pelas costas, porque bebi e vivi a noite, a madrugada com os filhos do Eudoro, eu tive essa honra, tanto aí em Portugal com o Jorge, quanto aqui em Brasília. Mas eles não tinham organização, uma política, né, em relação tinham sua vida, tinham seus filhos, aquela biblioteca vende, aquela biblioteca, e não sabiam lidar com os direitos autorais do Eudoro de maneira mais erguida, mais edificante do legado do pai. É muito comum na querela dos antigos né, essa disputa do filho com o pai, tudo. E o João Gil é uma pessoa mais jovem, antropólogo, enxadrista de marca maior. Inclusive, ele está aqui em casa, nesse momento, aqui na sala de casa, neto do Eudoro. Então, ele me transformou num agente, num responsável para organizar esse material. Então, você, Cídio, está convidado a participar da obra reunida do Eudoro de Souza aqui no Brasil, com edições brasileiras, com a parceria de quem vier, com textos novos de quem vier, porque o que importa, como diz o Agostinho, esse big pong Agostinho Eudoro, o que importa é fazer. Então, vamos trabalhar juntos. Obrigado, com certeza. Vou partilhar aqui no meu e-mail e a gente pode seguir conversa. Eu tenho interesse, sim. Vou pedir desculpas, eu tenho uma aula às 19h30, eu vou ter que sair. Um abraço, querido. E eu acho que tens que publicar uma ficção. Quando a questão é tão absurda, a gente precisa elaborar. E eu acho que o que fizeram com a biblioteca dele é tão absurdo que não dá para narrar, no sentido aí da poética da verossimilhança, que eu já talvez estou confundindo com a proposta do Pierre Hadot, que é uma poética criativa, que eu, inclusive, identifico numa ideia de Agostinho e desses amigos da Escola de São Paulo, segundo o termo do Brás Teixeira, para dizer daquele grupo lá de São Paulo, né? Eu Uhum. acho que valeria aí uma ficção, assim, né, para Não, e mais poder ainda, o Grupo de São contar. Paulo, Cid, o Grupo de São Paulo mais ainda, porque o Grupo de São Paulo estava em 49 querendo tomar a USP. Havia uma disputa para tomar a Universidade de São Paulo. O Rebelo Gonçalves começa uma influência chamando Delfim Santos. Isso está em cartas entre Delfim Santos e eu acho que é Fidelino de Figueiredo e Rebelo, é Fidelino e Delfim, onde eles estão discutindo, olha, esse pessoal brasileiro não é capaz de formar uma faculdade de filosofia, ciências humanas e letras. É preciso fazer uma reflexão crítica sobre certas posições que a diáspora portuguesa tomou em alguns momentos. Nós tínhamos brasileiros para fazer uma USP, tanto que alguns esforços, inclusive de qualidade, desses portugueses, de direita ou de esquerda, foram estancados, com sucessos e insucessos, por um grupo brasileiro que queria fazer uma universidade autóctone. Isso teve erros, teve acertos? Teve erros e acertos. Mas o caso do Reale é incrível, porque ele é reitor da USP em 49, ele coordena um grande grupo que, chamado escola ou chamado grupo, era um aparato empresarial, intelectual de hegemonia, ou seja, de tomada de influência. Esse pessoal tomou a Bienal de São Paulo quando o Marighella, o Lamarca, foi morto e o Mário Pedrosa foi expulso. Eles estavam dando curso com os Matarazzo, tomando a Bienal de São Paulo. Aqui o Eudoro apoiou o movimento com o Reale, Cídio, de criar uma moral e cívica em ensino superior. Você é brasileiro. Sim, sim. Você sabe a piada que é da gente, dos nossos pais e avós, sobre moral e cívica no ensino médio. Então, o Eudoro trabalhou para o Ministério da Justiça, sob a égide do AI-5, para criar um curso de moral e cívica com a ultradireita brasileira. Veja, Renato, que isso está muito além de, por um voo do Zeitgeist, apoiar um regime fascista. Eu tive moral e cívica, tá? E agora me senti aqui, me desloquei. Eu tive moral e cívica. Entrega aí o 40 mais, 50 mais. Bom, enfim, 50, caso de 50. polícia, é caso de polícia. O Reale, Cid, o Reale decidia quem dava aula na Universidade Brasileira, a ponto de dizer, não aceite o professor Cídio, porque ele veio daquela demissão coletiva lá da UNB, ele foi professor da UNB. Veja que o Eudoro se demitiu, e não se demitiu de facto,
porque a mulher dele segurou a onda. O Reale faria com o Eudoro o que ele fez com outros e impedir de comer o próprio sustento do próprio trabalho? Porque foi a isso que Miguel Reale se dedicou. E os documentos da Comissão da Verdade mostram, numa articulação de vários portugueses, que, muito embora de um espectro político reacionaríssimo, são capazes de obras geniais, são capazes de obras relevantíssimas, né? Esse é o nosso paradoxo, essa é a nossa complementariedade. Enfim, obrigado por esse momento. Obrigado, querido. Obrigado. Muito bem, Bruno. Joaquim Domingos já foi várias vezes aqui referido. Quer tomar a palavra? Não propriamente, mas já agora. Eu vim aqui sobretudo porque queria ver e ouvir o Bruno Borges. Já há tanto tempo que não o vejo nem o ouço, não é? E como tive esta oportunidade, foi isso que estou a fazer, ouvi-lo e vê-lo, não é? Agora, quanto ao que ele disse, digamos, eu diria mais ou menos o seguinte, da exposição do nosso amigo, resulta que o Eudoro foi uma personagem complexa, difícil de entender, mas muito importante, de um drama político, social, cultural, etc., que o Brasil viveu e cujos efeitos ainda permanecem com toda a certeza, não é? Exatamente. Como ouvi o seu amigo ali dizer, se calhar isso dava um belo romance, ou quem diz um romance, uma narrativa muito viva. Aliás, o Bruno Borges tem esse estilo quase épico, não é? De quem está a narrar um drama com muita gente e depois centrado nuns e depois passa para outros e tal. Isso é, sem dúvida nenhuma, muito interessante. Muito interessante. Não é a minha perspectiva, na medida em que, digamos, gosto mais de olhar para o futuro do que para o passado. Embora, de facto, não há futuro sem passado, não é? Como também não há passado sem futuro. Mas desta dinâmica, não é? Disso tal que vira, que muda, que flui, aponto sempre mais para o futuro do que para o passado. E é esse aspecto que me interessa no caso do Eudoro, não é? Como é que eu ia dizer? Eu acho que ele, nesse aspecto, como compreenderá, e os meus amigos compreendem também, digamos, as circunstâncias históricas, sociais, académicas que ele viveu no Brasil, pouquíssimo conheço, não é? Pouquíssimo conheço. E, portanto, tenho dificuldade em fazer algum juízo sobre isso. Agora, o que tenho para mim, daquilo que para nós pode significar o percurso do Eudoro, é o de alguém que, andando à procura de um caminho, se perdeu no caminho. E se calhar até o Heidegger tinha razão, caminhos que não levam a parte nenhuma, não é? Não tem um título desse género, os caminhos que não levam a parte nenhuma, a nenhuma parte. A noção que eu tenho do Eudoro é precisamente essa. Ele já nasceu um bocadinho perdido, deixaram-no perdido na floresta, e ele andou à procura para um lado e para o outro. E, aliás, a ideia que eu tenho da fase final dos últimos textos, entrevistas, etc., que ele deu a lume, é precisamente disso. De quem olha já para o mundo muito distanciado, porque já não está empenhado neste mundo. Não é? Está perdido na floresta. Não é? O que isso tem, a importância que isso pode ter, a meu ver, não é? E que dá para refletir, é sobre o porquê dele se ter perdido. E se calhar não é muito diferente de outros que também se perderam pelo caminho, não é? Porque, por exemplo, o que o Bruno Borges diz, revoltadíssimo e com razão, não é? Do tal bibliocídio, bibliotequicídio, queima, destruição, o desbarato de um património bibliográfico dessa riqueza,
é o pão nosso de cada dia, embora em contextos diferentes. Eu estou farto de encontrar herdeiros de homens de valor que deitaram ao lixo o que era dos pais, ou que não sabem o que é feito disso. Portanto, o que me parece que o Eudoro representa, e já aqui foi várias vezes referido o Delfim, por exemplo, que nesse aspecto me parece muito parecido com ele. Em feitio, era um homem muito certinho, não dava passos em falso, a obra dele é muito redonda, digamos assim, não é? E, no entanto, acho que existencialmente, foi também um indivíduo que se perdeu no caminho. Perdeu-se na floresta, não é? Tal como o Eudoro. Ora, o que de facto me interessa verdadeiramente é saber porque é que homens desse valor, e estamos a falar de homens de muito valor, se perderam na floresta, não é? E já agora deixa-me dizer o seguinte, eu não quero ir atrás deles porque também não me quero perder na floresta, não é? Em todo o caso, posso acompanhá-los e tenho acompanhado parcialmente, até para, às vezes, me prevenir de algum passo em falso, não é? Porque o terreno pode estar minado e, portanto, acompanho-os e eles dão-me algumas lições e fico-lhes muito grato por isso. Aliás, é o caso do Eudoro, é um homem em relação ao qual estou muitíssimo grato, porque acho que ele foi de uma lucidez extraordinária na obra que publicou, não é? Mas não é o meu caminho. De qualquer modo, e só para acabar, como já não tinha notícias do Bruno Borges já há tanto tempo, não é? Fico muito contente por saber que ele continua no seu caminho e espero que não se perca por essa floresta dos livros, não é? Que também tem os seus riscos, não é? Também tem os seus riscos. No meio dos livros também nos podemos perder, não é? Eu que o diga, eu que o diga. Era isso que eu queria dizer. Professor, fico muito feliz, viu, de reencontrá-lo. Eu acho, quanto ao futuro e ao passado, recentemente eu tive a honra de me qualificar, né, nesse processo aí do doutorado, né, tem a qualificação. E aí tem o meu arguidor é um pesquisador da história da Universidade de Brasília, uma das coisas que ele falou foi, toda vez que se historiografa, que se pesquisa a história de Brasília e da Universidade de Brasília, se encontra SEC e CBEP. Se encontra o Centro de Estudos Clássicos e o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses. Mas essa é uma história que nunca foi contada direito. E não saber o que isso representa tem efeitos sobre quem a universidade é hoje. E o que nós poderíamos ter sido, não é essa história de e se Hitler tivesse ganho a guerra? Não existe se na história, mas é fato que o Eudoro foi desmontado pelas mesmas forças autocráticas que, perdido ou achado, ele abraçou. Então, no final, com filhos comunistas mexendo com Molotov, com egiptólogos pegando em armas para defender o Partido Comunista, o Eudoro tem um verso do Mário de Sá Carneiro, me corrijam que vocês sabem disso melhor que nós. Como é que diz? Perdi-me dentro de mim porque era labirinto. Hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. É esse o verso, eu acho, né? Eu acho que o Eudoro, o bibliocídio, fez com que a história do Eudoro pudesse ser contada. E pudesse ser contada por uma pessoa marginal, por uma pessoa com a blusa de Gana, para uma pessoa que é um dreadlock, que não é um estudioso de cultura clássica, que não é um germanófilo, naquela perspectiva, Renato, de uns estudos clássicos à brasileira, de uma teorética cabocla da filologia clássica. O Brasil tem direito ao antigo tanto quanto quem mora na Península Itálica e sua vizinhança.
Nós temos povos aqui de milhares de anos. Mas eu fui recentemente a um maior evento de estudos clássicos aqui, professor, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC, e são raros, são raríssimos os textos, as traduções, as pesquisas que não versam sobre Grécia e Roma stricto sensu ali. Não há uma conversa sobre a antiguidade transposta. A gente fala das transposições dos mistérios órficos, mas não fala de uma história das religiões, de um encontro, por exemplo, de povos aqui, centenas, 200 e tantos povos, com povos africanos. E como é que fica a metodologia da história das religiões num lugar desse? Eu acho que essa é a pergunta que, poeticamente, o Agostinho coloca na boca do Mateus Maria Guadalupe, no momento de crise, no momento em que era preciso decidir o que fazer com os estudos clássicos, né? E o Eudoro tanto foi atado, foi amarrado pela conjuntura, quanto se atou, se recolheu. Eu tenho 3 cartas inéditas do Agostinho da Silva para um interlocutor nosso que pediu sigilo, mas uma carta que foi recebida de Agostinho da Silva nos anos 60, onde o Agostinho diz: o Eudoro só quer ser chefe. Ele não quer lutar pelos espaços que ele próprio é chefe. Ele gosta dos postos de comando, mas não tem pulso de tomar uma posição. A defesa do Agostinho da Silva, junto com todos eles, Roberto Pinho, João Ferreira, Antônio Telmo, era, independente do governo, o governo vai passar. É preciso manter a estrutura de um centro, algo que não seja o instituto, não seja uma faculdade, e nós seguremos essas 2 grandes áreas, que no SEC eram os estudos clássicos, e no CDP era esse grande encontro, esse penhor do futuro da cultura lusíada, como diz o professor, o próprio professor. Bom, eu acho que um texto que está para sair do Agostinho da Silva em Macau, que eu também trabalhei junto com o Pedro, que está aqui presente, é mais uma lucidez sobre isso, e eu vou, assim que ele publicar, eu acho que deve ser publicado ainda esse mês, esse semestre, porque o Agostinho está como professor da Universidade de Brasília, professor. Ele está, inclusive é uma fita como essa, ó. É uma fita de rolo, os mais velhos saberão do que eu estou falando. É uma fita de rolo dos anos. Eu tirei do lixo. E é o Agostinho da Silva como professor em Brasília, em Macau, defendendo uma sociedade macaense de estudos, né, luso-brasileiros e tudo, antes da CPLP, e se colocando como professor da UNB, e falando lá como a voz da UNB. E o que ele fala para justificar a importância dos estudos da cultura luso-brasileira é dito de outras maneiras pelo que o Eudoro fala nesse livro aqui, recentemente publicado, que tem um estatuto do Centro de Estudos Clássicos, onde ele defende por que aquilo era importante, né? Eles quando o Eudoro não esteve perdido, ele estava ao lado de Agostinho da Silva. Isso nos advertia, tomando café na igrejinha, o professor José Santiago Novo. Com o nome desse grande poeta e amigo que eu vou me despedir do professor Joaquim. Espero vê-lo em breve, brevíssimo. Esperemos que sim. Aí. Sim, sim, sim. Muito bem, eu sugiro que, enfim, estamos na reta final da nossa sessão. Eu sugiro que agora falemos um pouco mais de uma dimensão, enfim, mais filosófica, o potencial filosófico do Eudoro de Souza. Não sei, Samuel, se querias fazer alguma pergunta. Até aqui falámos sobretudo de aspectos biográficos, muito interessantes. Eu também acho que o Eudoro, de facto, dava um filme, dava um livro. Eu não proponho fazer, não sou dado à ficção, mas claramente é uma figura, de facto, muito densa e seria quem ousasse, enfim, fazer uma narrativa ficcional, teria ampla matéria para o fazer. Samuel, não sei se queres tomar a palavra. Não, em termos de percorrermos essa abordagem mais filosófica, eu não posso deixar de salientar a importância de Eudoro de Souza, por exemplo, no meu caminho, no meu percurso de reflexão filosófica,
nomeadamente a propósito de termos como a distinção entre enigma e mistério, não é? E sobre o valor que ele dá à, à compreensão estética da realidade, à importância desse conhecimento estético, no diálogo com Heidegger. Um, É claro que também não é, tal como disse o Joaquim Domingos, a sua proposta filosófica, hermenêutica, encerra elementos com os quais eu me identifico, nomeadamente o tema a valorização da realidade misteriosa do ser. Mas na sua proposta, no seu sistema de pensamento, também não partilhamos o mesmo caminho. Um, eu, nesse aspecto, salientava e peço ao Bruno que, se quiser comentar, ou o que é que ele acha também sobre esta perspectiva, mas o Eudoro. Uh, ele, de alguma maneira, considera o desenvolvimento do pensamento, do conhecimento, como uma degeneração, como uma degradação, em relação à origem, da experiência mítica, não é? Ainda antes da mitologia, a pura experiência do rito, da dança, e portanto tudo que depois se desenvolveu a partir daí, a começar no logos dessa vivência, passa a ser uma degradação, um distanciamento da experiência originária. Hum, e esse, de facto, é um caminho com o qual eu não partilho, hum, embora eu reconheça que tem originalidade e que está bem fundamentado. Hum, mas pronto, é isto que eu gostava de partilhar. Fiz caminho com o Adoro por diversas vezes e aprendi bastante com ele. Hum, e espero que o Bruno nos proporcione, continue a proporcionar outras descobertas, outras pesquisas, porque sendo um autor tão rico e com tantos inéditos e tantas publicações, novas abordagens poderão decorrer no futuro. Era só isto que eu Obrigado, tinha para partilhar. obrigado, professor. Olha só que interessante, diálogo é incrível mesmo. Eu acho que data vênia, data máxima vênia, o acúmulo de. Só pedir uma ajuda aqui para minha hold, que a minha bateria está acabando. Carol? Bom, eu acho que eu consigo sem a bateria acabar. Eu acredito que com o acúmulo de trabalho em arquivo, ou seja, de conhecimento que nasce de arquivo, e não é arquivo selecionado, é lixo, não é nem arquivo, é lixo, né? Um trabalho que gestado no lixo dessa maneira e que foi às vísceras da universidade de tal maneira, eu acho que a dimensão biográfica, ela deve, ou pelo menos tem sido aqui, integrada a uma reflexão sobre as vicissitudes ideopolíticas do debate hermenêutico. Então, o Eudoro, por exemplo, estava estudando o seu Schelling na Alemanha de Hitler, e num lugar como Heidelberg, que sabemos como Iena, que tradição que tinha em relação ao romantismo. O Eudoro escreve, quando publica pela primeira vez, como um petardo, dando sinais, inclusive, de qual posição tomava, porque era um filósofo, pelo menos o que os textos que eu tenho dizem, Losurdo, por exemplo, que representavam a restauração.
Muito embora tenha uma poesia, né, incrível, mas o Eudoro não traduz Novalis à toa, ele quer dizer algo traduzindo Novalis. Sobre a disputa. Então, assim, a Universidade de Berlim vinha em uma disputa. Aqueles estudantes, os jovens hegelianos, e toda uma geração, a qual depois a filosofia que nós conhecemos como inspiradora do Eudoro, sobretudo Schelling, Fichte, esse pessoal domina Berlim. É bom lembrar que o Nietzsche, quando quer criticar esse mundo todo, ele fala, olha, isso aqui cheira a Berlim. Berlim, olha que coisa que lembra o Maio de 68 aqui na UNB. Berlim era o lugar da disputa. Marx, por exemplo, tenta Berlim em 1840 e pouco e não consegue, e sai de Berlim, porque Berlim está muito bem trancada para o marxismo. O debate sobre as universidades, que está no Wir Philologen, lá agora traduzido em português aqui do Nietzsche, o debate sobre as universidades e um debate sobre formação da universidade no campo dos estudos clássicos da filologia, que o Eudoro herda isso do Nietzsche, a meu ver. Ele aprende isso lá, no momento, inclusive, que a universidade está sendo completamente reformada, certo? Essa universidade está sendo reformada depois do final da guerra, então a universidade alemã Humboldtiana é exportada para o mundo inteiro, e o paradigma de germanização, nazista ou não, ele domina as universidades. Um vídeo recente assim, né, com imagens antigas do maio de 68 na França, dizia um professor Samuel, que um estudante, aqueles vídeos em preto e branco bonito, aquele pessoal francês, os hipsters, a gente chama aqui de Brasília do Infino. A galera meio que precisamos tirar o mofo alemão da universidade. Esse era um dos motes da Universidade Francesa em maio de 68. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu retomo o meu mote. Eu vou tentar entregar, e os senhores e senhoras vão julgar se eu conseguir ou não, uma reflexão filosófica num debate sobre as questões ideopolíticas do próprio debate. O Odório, por exemplo, morreu atacando Marx. Isso está críptico. Mas, por exemplo, em Sempre é o Mesmo, Acerca do Mesmo, ele ataca a origem da família da propriedade do Estado. O Milton Vargas, nos anos 70, que era um grande empresário, super importante, e também teórico, filósofo da ciência e da matemática. E, recentemente, eu achei um artigo lá na casa do filho dele, em que ele dizia isso, que a complementariedade, o horizonte... Ele diz isso, professor Joaquim, numa notícia de jornal. Ele conversou sobre isso com o Eudório de Souza, e muito porque eles eram muito amigos. E ele diz que a complementariedade é uma resposta à contradição hegeliana. O Brasil já não sustenta mais a ditadura, a gente está fazendo uma distensão no final dos anos 70. Ele já tinha dominado a USP lá em 70, a USP não, a Bienal, nos anos 70, e ele defende, resenhando o livro do Eudório de Souza, mas numa notícia de jornal da Folha de São Paulo, questionando a noção de contradição, que o Eudório resolve via Dionísio, né? Quem entende o excesso aceita a contradição do mundo. Só quem não entende o excesso que vê contradição no mundo. Mas o fato é que eles próprios discutiam entre si uma mobilização da filosofia com esse objetivo. E isso não só está na obra final, como está fragmentado aos farrapos, mas presente nas cartas que nós vamos publicar aqui em breve, se tudo der certo. Ou seja, ele diz numa edição que, olha, aqui ele está hegelizando. Está hegelizando demais o Kant. Estou com essa tradução em francês aqui porque eu não tenho o alemão, mas ela é meio, tem um prefácio do fulano de tal, aí você vai procurar fulano de tal é hegeliano. Então, essa disputa de tentar kantianizar o Hegel, só Deus sabe, eu acho que vale a pena os pesquisadores portugueses que estão mais próximos ir a Heidelberg, porque tem material lá, e a filologia estava em disputa, os estudos clássicos estavam em disputa. A gente não sabe ainda por que o Eudoro saiu de lá, mas no que toca a essa questão do mito, eu acho, professor Samuel, que o Eudoro, para criticar o que ele sempre se refere, né, aquele livro daquele alemão, Von Mythos zum Logos, ele, ao invés de equilibrar as coisas, ele vai pesar no mito. Ele vai pesar no mito. Numa sociedade. Inclusive, no vídeo, o Cídio não está aqui agora. No vídeo, ele fala, agora está mais ainda à tona aí, pela primeira vez depois da Segunda Guerra, a gente não tem um pacto de não uso de bombas nucleares. O Eudoro fala no vídeo, falando, olha, o Prometeu agora é que entregou o fogo, porque agora é que a gente tem a bomba nuclear. Ele diz isso num vídeo.
se referindo à energia nuclear. Então, o Eudório está pensando, inclusive, com a cabeça de uma figura, como muitos deles, porque Delfim e vários estavam discutindo Heisenberg e física ali, publicando esses primeiros estudos da influência, essa noção é uma coisa e outra, né? O princípio da complementariedade vem desse debate, inclusive, da física. Então, mais uma vez, a gente toca no. Ora, e hoje procurei, porque eu lembro que eu tinha trocado um e-mail com o professor Samuel, e ele me disse exatamente isso. E aqui em Brasília se tem em alta conta essa mitolatria. Essa mitolatria tem que haver uma reflexão crítica sobre essa mitolatria. Se não, e o Eudoro, eu descobri isso com o professor João Evangelista, era um cara que estudava, sei lá, trietérides, orgias, mas ia à missa todo domingo. E aí, professor Samuel, vai ser queda. Ele é uma figura, eu acredito, professor Joaquim, que se ele tivesse sido um pouco mais pagão como Agostinho, o cristianismo do Eudoro sabotou ele enquanto prejudicou algumas coisas no plano do religioso, óbvio, mas isso é óbvio. Se um helenismo influenciado pelo nazismo vai ter seus efeitos, um helenismo influenciado pelo cristianismo vai ter seus efeitos. Então, ele considera essa transposição dos mistérios uma queda, uma degenerescência. Isso é, sobretudo, uma posição política. Isso é, sobretudo, uma posição ideopolítica. Né? Eu acho que bom, eu tenho para fechar com o exemplo de um livro, não existe nada mais borgiano. Haverá um Borgiano do Argentina. desencantamento. Há um Borgiano. desencantamento no Eudoro. Hã? Eudoro estava desencantado, com o desenvolvimento tecnológico, com a Guerra Fria, com. Exato. Mas o legal é isso, ele está dialogando com algo do seu tempo, né? Ele agora dialogaria com. É uma figura, ao mesmo tempo, brilhante, né? Mas sobre o mito, rito e dança, eu lembrei que o Agostinho tem uma divergência com ele, né? O Agostinho, ele é menos ritológico, ele é mais imediato na relação com o divino, o Eudoro implicando o ritual. Eu lembro de ter lido isso no Agostinho em algum momento, deles meio que divergirem, do Agostinho ser mais leve, mais livre no exercício do rito para a efetivação de um mito, né? Estou enganado ou não? Por acaso não tenho isso presente, mas eu queria retomar a intervenção do Samuel, do Joaquim Domingos, e da minha parte será a última intervenção. E aliás, e também retomando aquilo que tu disseste sobre o Nietzsche e o Heidegger, ou seja, autores que se tornaram mais populares, digamos assim. Enfim, no caso, isto é um bocado depreciativo, mas não necessariamente. Foram traduzidos em francês, numa outra mundividência, tornaram-se mais leves, digamos assim. Mais leves e mais comestíveis ou palatáveis. Sobretudo Uh, acadêmico, né? Sobretudo acadêmico. Enfim, isso seria um ponto de partida. A minha questão final seria o que é que sobra entre aspas, do Eudoro, ou seja, o que é que, enfim, para os dias de hoje, é uma questão que para mim é recorrente, o que é que o Eudoro pode dizer para as pessoas, enfim, do nosso tempo, pessoas que vivem hoje neste mundo. O que é que será mais apelativo? Eu acho que isto é a minha, enfim, a minha reflexão, princípio de reflexão, é muito ambivalente. Eu acho que é por boas e más razões que o Adoro é um autor contemporâneo, porque nesse aspecto concordo com o Samuel e também com o Joaquim Domingos. Ou seja, o Adoro é um autor perigoso. Perigoso porque põe em causa, enfim, justificadamente, a mundividência dele, põe em causa diferenças, fronteiras que para mim são também axiais. Em última instância, enfim, dissolução do sujeito, mas isso pode tornar, eu diria aí por mais razões, por boas e más razões, talvez,
o adoro muito apelativo para os tempos de hoje, não é? Porque nos tempos de hoje, uma enfim, das dinâmicas, dos movimentos culturais, intelectuais, se é que podemos chamar isso, é a desconstrução, por exemplo, do chamado antropocentrismo, não é? A ideia de que não há uma diferença entre os humanos, os animais, a natureza. Por outro lado, essa procura, essa nostalgia por uma experiência pré-consciente, pré-religiosa, de plena adequação, de plena adequação, coincidência com o mundo, com o divino, anterior a qualquer diferenciação entre o humano e divino, o humano e natureza, o humano e animal. Isso é E- e- sedutor. Isso é sedutor. esse é o ponto, Renato, desculpa interromper. Esse é o ponto, é o foco do eu adoro. Exato. No paraíso originário havia, nessa condição perfeita, originária, havia uma indiferenciação entre Deus, homem e mundo. Essa é a expressão que o Adoro usa. Exato, exato. E eu compreendo, compreendo mais intelectualmente, devo dizer, a sedução dessa imagem, mas compreendo, até de uma forma mais forte, diria, os perigos desse caminho. Isto é um caminho altamente perigoso, não é? Porque quando se põe em causa a consciência, a dita racionalidade, a malfadada racionalidade, ah, enfim, esse pode ser um caminho que individualmente nos pode levar muito longe, mas é um caminho com muitos riscos e que, não digo em todos os casos, mas que em muitos casos não leva, não digo a nenhures, mas pode ter até resultados trágicos. Sendo que eu compreendo que no Adoro de Souza, para já é um caminho genuíno e resulta de um caminho intelectual particularmente sábio, particularmente erudito. eh, E agora interrompo-te outra vez. E por isso o Adoro acaba por cair numa contradição. Porque ele defende essa pureza da experiência mítica, mas depois ele apresenta isso desenvolvendo um pensamento que é através de um discurso racional, dialogando com os autores alemães e Conservador, gregos. conservador, um pensamento conservador. Portanto, acaba por entrar numa contradição, não é? sim, aliás, só para terminar, aqui a meu ver, há uma grande proximidade. Não é evidente à partida, mas pelo menos nesta dimensão, há uma grande proximidade entre o Eudoro e o José Marinho, que é um autor que eu, enfim, que é objeto da minha tese de doutoramento, é um autor que eu estudei profundamente e que ainda hoje me estimula intelectualmente. E o que eu disse sobre o Eudoro, poderia dizê-lo em grande medida sobre o José Marinho. Ora, o José Marinho tem passagens muito próximas do Eudoro, se bem que com algumas ressalvas. Por exemplo, eu estou a citar de memória, mas a citação, enfim, se não é 100% correta, será 99% correta. Ele disse, a certa altura, qualquer coisa como isto: é preciso anular a diferença entre Deus, o mundo e a natureza, mas depois ressalva, tais quais na Terra se consideram. Ou seja, não é uma anulação absoluta, porque se fosse, enfim, se fosse uma anulação absoluta dessa diferença entre o humano, o divino e a natureza, então, enfim, poderíamos dizer, ok, seria uma experiência de plenitude cósmica, essa é uma perspectiva mais benigna,
a menos benigna, que seria a perspectiva da aniquilação, pelo menos do humano, não é? Pelo menos da consciência humana, tal qual historicamente se considera. Pronto, o meu ponto é o seguinte, para terminar, porque estamos já nas 11 da noite, e obviamente Bruno traz a palavra final. Pronto, a questão é o caráter de sedução do pensamento do Eudoro, por boas e más razões. Portanto, sublinha esta tónica. Eu acho que o Eudoro, enfim, diria, por mais razões, pode ser um autor até muito na moda hoje, quase New Age, experiências místico ou Uma coisa meio pseudo-místicas, Jung, meio Kalkereni, meio... exato, pré-religiosas ou meta-religiosas, chamem-lhe o que quiserem. E o Adoro pode, enfim, nessa versão mais leve, traduzida para francês, passa a expressão, pode sustentar isso. Mas a pergunta é o Adoro mais denso, mais profundo, o que é que ele nos pode dizer nos dias de hoje, para cada um de nós? Primeiro, você começou, eu preciso pontuar duas coisas importantes sobre o que fica, né, de uma contribuição muito concreta, né? Eu acho que o Eudoro, ele é um dos principais protagonistas de construção do campo dos estudos clássicos na América Latina. Não havia isso aqui. Há uma demanda da Universidade de São Paulo no final dos anos 30 por Delfim Santos. Precisamos de uma pessoa para o grego aqui na USP. E aí ele é como se o Delfim Santos tivesse preparado o Eudoro para ir para lá, e ele obviamente não vai ser um professor de grego, né? Então ele começa a área começa em parte na sua versão Altertumswissenschaft com o Eudoro. E isso inclusive foi chancelado muitas vezes acriticamente para justificar desmandos políticos e epistêmicos. Então, contar a história do Eudoro, o Eudoro é um exemplo, é um arquétipo, para usar uma linguagem que era bem a cara dele, o Eudoro é um exemplo maior de como um campo se configura, vai para lá, vai para cá, o que o Gramsci chama dos intelectuais e organização da cultura. Papel-chave em várias universidades, em grupos não universitários, em grupos políticos, em grupos empresariais e em grupos guerrilheiros, em grupos de boêmios, em grupos de poetas, em grupos de lascados, humilhados e ofendidos, como foi em Santa Catarina, como foi em Brasília. Há uma disputa sobre o legado. Então, por exemplo, para pegar um livro só, que é a Poética, que foi o primeiro, né, publicado aí, há helenistas hoje que acham que ele não tem importância, que a tradução não é relevante, que fede, cheira a Alemanha e a Nietzsche. Eu ouvi isso de gente importante, de gente considerada, e de gente com fundamento nos seus fundamentos para dizer isso. Mas há gente, por exemplo, como a professora Filomena Irata, como Rafael Silva, e todo um grupo que quer construir outra história dos estudos clássicos para mostrar que o Eudoro, sendo centro, era margem. Então, republicar a poética do Eudoro de Souza aqui no Brasil, com o manuscrito datiloscrito que a gente achou, tornar redivivo esse trabalho inaugural. O Eudoro não é um tradutor de Aristóteles, como alguns dizem aqui no território brasileiro. O Eudoro é um ramo de transmissão do aristotelismo. E o Eudoro deu à Península Ibérica, naquele momento, um Aristóteles germânico. Naquele debate sobre Tomás, né, um debate religioso ali, e eu acho que o Delfim escreve sobre isso naquele livro Cartas que o Felipe Delfim Santos publicou, dizendo que a nossa tradição, estou falando como português agora, né? Você vê o que a amizade não faz. A nossa tradição Cidadão lusófono, é o que nós dizemos. Exato. A nossa tradição é aristotélica. Gente, a parte, o debate teórico disso, esse era um movimento germanizante, isso era a cara de um Eudoro, aprender um alemão e no momento do alto Sieg Heil, entregar para a tradição portuguesa um Aristóteles, bem traduzido, bem comentado, bem anexado, com apêndice, com glossário, com índice, com tudo. E a universidade jogou isso no lixo por 24 centavos quilo. Então, é um debate, é uma mistura, é uma confusão, para usar o Heidegger, né, que é o meu próximo ponto aqui, é uma fusão de uma situação muito loucamente desvairada, de vida, de acontecimento político, biográfico, e a organização de um campo em vários momentos. Na Argentina, nos anos
40, e foi por isso, professor Joaquim, que ele traduziu aqueles textos em espanhol e queria publicar em espanhol, porque ele achou que ia, né, entrar naquela influência. São Paulo, Santa Catarina, Eudoro foi um monstro, Eudoro foi um titã. Agora, quanto ao Nietzsche costuma, em alguns momentos, né, quem leu mais sabe disso, ele fala assim, agora eu vou falar teologicamente e aproveitem porque eu nunca falo teologicamente. Quanto a mim, eu vejo como alguns deles falam em relação a Berlim, e o próprio Nietzsche, isso cheira a Berlim, eu vejo essa distinção humano-divino-natureza, isso cheira a Heidegger, isso cheira a Heidegger para mim. Porque aqui a gente, por exemplo, tem uma religião, e Agostinho falou muito bem disso, tem um que soube e entendeu isso, foi o Agostinho, mesmo sendo, ele era filho de Obaluaê, eu acho, né? A gente tem aqui uma religião onde uma energia, um vetor refaz a Calunga, refaz a passagem do porto de Angola para cá, num toque de tambor, o espírito ou a alma, a coisa encavala em alguém aqui, e numa dança ritual, por meio de comida, por meio de cozinha. Então, a gente está falando aqui de humano, divino e natureza numa própria diacosmese, numa própria manifestação. Eu acho que o Brasil tem exemplos incríveis a dar, inclusive para entender sua tradição, como diz Agostinho lá na CPI de 68, como vinculada a esse grande mundo, que é português, que foi português, mapeado pelos portugueses, mas que é muito ancestral e futuro. E aí, quanto ao futuro, eu acho que o grande problema, professores e ouvintes, é a linguagem heideggeriana. O Ordep, uma vez eu encontrei com o Ordep, ele falou para mim, a gente está falando sobre o grupo de São Paulo, a Escola de São Paulo, aquelas pessoas e tal, traduzindo Hölderlin, traduzindo Rilke e Schelling e tal. E aí o Ordep falou assim, a pior coisa que aconteceu no Eudoro foi o heideggerianismo. Eu acho que naquela perspectiva do professor Joaquim, dele buscar, né, dele se perder no outro, e ele aqui, inclusive, se privando de absorver coisas daqui, se legitimou na posição de heideggeriano, se legitimou na posição de germanófilo, e a sua margem de movimento ficou mínima, porque ele se tornou a máscara que o Nietzsche fala que uma hora cola, né? O homem dos livros, o homem trancado numa biblioteca e sujeito às vicissitudes, às intempéries dos governos, das gestões das universidades. Então, eu acho que o trabalho final do Eudoro, eu acho que a responsabilidade disso é em parte de Fernando Bastos, eu sei que foi um interlocutor importante para o professor Joaquim Domingos, mas o Fernando Bastos queria Heidegger, e influência, Iana, influência é troca. Se o Fernando Bastos estava com o Eudoro isolado na colina, e era Heidegger que o Fernando Bastos falava, era Heidegger que o Fernando Bastos deu. Quando estudantes, metidos a comunistas, e achando que a dialética do Heráclito tinha a ver com a dialética do Hegel, foi lá e queriam falar sobre Heráclito, o Eudoro falou sobre Heráclito. Então, o círculo de influência condicionou a obra autoral final. E eu acho que a linguagem heideggeriana, onde ele praticamente decalca o Heidegger. O professor Teodoro Renaud Assunção escreveu naquela revista, foi quando eu conheci, inclusive, o professor Joaquim, num texto lá sobre, acho que culto e cultura, não é, professor? Culto e cultura. E o Teodoro Renaud Assunção denuncia um dos poucos textos críticos onde se disse daqui, é importante que isso seja dito daí, mas é importante que isso seja dito daqui, que o Teodoro vai num limite, e, num certo limite, não só suas opções políticas, mas o heideggerianismo o conteve. A direita, o pensamento conservador, o conteve. Uma influência romântica, esse debate sobre, né, Alegorese, Schelling, uma noção, a fala do Renato até começou falando de estética, né, Renato? Uma noção do que é arte, de uma determinada arte. Isso foi o Samuel, foi o Samuel. Foi sobre, A de uma experiência, noção do a experiência, estético. a experiência estética do outro. Que arte, né? Eu acho que o Eudoro ficou entre dois mundos, entre mil mundos, assim, né? Eu acho que o Eudoro é um mistério. Nas suas versões mais chatas, essa, por exemplo, de direita, reacionário, conservador, acho que ele é mais raso. Aí dá para decifrar ele mais facilmente, como um enigma que se acha uma chave. Mas o lado eu acho que o Eudoro ainda está por vir, pessoal. O Eudoro de Souza ainda está por vir.
Muito bem, Bruno. Eu acho que é uma excelente conclusão, inconclusiva, em aberto, para que cada um de nós leia, releia mais o Eudoro. Eu acho que é um autor, de facto, de uma grande densidade literária, filosófica, intelectual, a todos os níveis. E ficam todos os nossos agradecimentos ao Bruno Borges, a todos os que participaram nesta sessão. Estas sessões são mensais, dos vultos da cultura lusófona. Enfim, na paz que as sessões são semanais, mas obviamente variam conforme as temáticas dos vários grupos de trabalho. Já agora fica o convite, no dia 19, na próxima semana, 19 de fevereiro, teremos uma outra sessão do grupo de trabalho, enfim, outra coisa completamente diferente, transição climática e energética, mar e território, até a propósito do que aconteceu recentemente em Portugal. Não sei se aí no Brasil tiveram essa notícia, mas enfim, houve uma série de incidências climatéricas muito adversas. E vamos falar sobre isso no dia 19 de fevereiro, portanto às 9h30, que é, em geral, a nossa hora de referência, sendo que neste ciclo, que é mais cultural, a próxima sessão será em março, ainda não há nenhum dia definido, temos tempo ainda, mas em princípio o que está agendado, enfim, concertado com o Samuel, é apresentarmos em primeira mão o próximo número da revista Nova Águia, que já estará paginado, que já estará pronto, e a figura em destaque desse próximo número da revista, que é já o 37º, não me falha a memória, será José Marinho, um autor que foi aqui referido hoje, até porque em 2025 assinalaram-se os 50 anos do seu falecimento, e o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, em parceria com o Instituto de Filosofia Universidade do Porto, com o apoio da Nova Águia, do MIL e outras entidades, realizou um colóquio em Lisboa e no Porto, precisamente para revisitar José Marinho, nessa efeméride, e vamos publicar os textos que foram apresentados em primeira mão nesse colóquio. Enfim, como sempre, depois a Nova Águia tem outras secções, mas essa será a secção de referência. E até estamos a fechar a capa. Aliás, eu, antes da sessão começar, tinha partilhado com o Samuel Dimas, que faz parte também da direção da Nova Águia, partilhado a ilustração que será, em princípio, a ilustração de capa deste número da Nova Águia, que é uma ilustração do próprio José Marinho. Enfim, ainda não há data, mas será em março. Mas, enfim, acompanha aí o site da Paz, que neste caso também é o site do MIL, através do Instituto de Filosofia Brasileira. Quando houver uma data, quando houver um cartaz, iremos naturalmente partilhar essa sessão. E dito isto, vamos então fechar a nossa gravação.